Olá, está no ar o Trajetórias. No programa de hoje nós vamos falar de literatura e do maior evento cultural de Porto Alegre, a Feira do Livro. O nosso convidado é o patrono da edição deste ano, o escritor Dilan Camargo. Patrono, muito obrigada pela presença, bem-vindo aqui ao programa Trajetórias. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, Poliana, para conversar com os telespectadores. E realmente, agora que eu percebo nessa trajetória em que eu venho de muitos anos, é um momento muito especial ter sido escolhido como patrono da 61ª Feira do Livro de Porto Alegre. Pois é, o senhor já foi patrono de outras feiras pelo interior do estado, em cidades como Novo Hamburgo, Alegrete, mas eu imagino que a da capital tem um gostinho especial, né? Sim, que me desculpe as outras demais cidades. Também fui de Alvorada, cidade aqui ao lado de Porto Alegre, de outras cidades também, Nova Hartz, enfim. Mas realmente, porque Porto Alegre, a capital dos gaúchos, né, ela tem essa referência para todo o Rio Grande do Sul. Embora eu considere muito importante, relevante, todos esses eventos de feiras do livro em todas as cidades, mesmo cidades pequenas, comunidades bem pequenas, onde a Feira do Livro acontece e oferece à sua comunidade uma oportunidade para que as pessoas descubram ou encontrem os livros que elas ouvem falar ou que é comentado nas grandes capitais e que às vezes não chega lá. Uma Feira do Livro é uma oportunidade para encontrar aqueles livros que as pessoas, com as quais as pessoas se identificam. Mas Porto Alegre é este grande evento, é a grande festa do livro, é considerado um dos maiores eventos culturais a céu aberto da América Latina. É sempre um desafio para a feira enfrentar a natureza com a sua lógica e a sua maneira de se manifestar, às vezes com chuvas, mas feira sem chuva também não é feira, né? A chuva tem sido uma constante nos eventos, nas edições da feira. E se chover, vamos estar lá. Como diria o gaúcho, deixa chover. Já faz parte da magia, né? É. Agora, o senhor é natural de Itaqui, passou boa parte da infância em Uruguaiana, chegou aqui em Porto Alegre na década de 70, em 75, Isso. Já formado em Direito. Qual foi a sua impressão da capital naquela época? Já tínhamos Feira do Livro naquela época, Sim, né? já tínhamos, e a partir daquela época eu já me tornei um frequentador assíduo da Feira do Livro. Foi uma grande oportunidade, cada tarde que eu descia para a feira, para encontrar e conhecer escritores, fiz grandes amizades de grandes escritores que até hoje são meus amigos, aqui na cidade de Porto Alegre. Realmente, eu nasci na cidade de Itaqui, lá o lugar mais distante da capital ao interior. Depois a minha família se mudou quando eu tinha 1 ano de idade para Uruguaiana. Lá eu passei a minha infância, boa parte da minha juventude até o final do 2º grau. Estudei Direito em Santa Maria, durante 5 anos fiquei na cidade de Santa Maria. E em 1975 cheguei a Porto Alegre. Vim morar em Porto Alegre e aqui já encontrei aquela efervescência cultural, literária da cidade e tive sorte de me integrar logo com pessoas muito inteligentes, muito atuantes no contexto cultural e literário de Porto Alegre e logo fiz grandes amizades que eu tenho até hoje. Nos envolvemos em trabalhos, iniciativas na área cultural, iniciativas na área literária e constituímos, na verdade, um grupo de atuação cultural. Chamamos o Grupo Veredas, de publicações cooperativadas. Fizemos uma cooperativa de escritores, dadas as dificuldades da época de publicação inicial e principalmente de publicação de poesia. Todos os poetas jovens que querem publicar seu livro sabem disso, o quanto é difícil publicar o primeiro livro. Hoje ficou tudo mais fácil, basta digitar no computador, ter alguém que faça o projeto gráfico e a pessoa mesma edita seu livro. Antigamente dependia de todo um trabalho anterior muito sofisticado, que demandava muita mão de obra e não tínhamos esses recursos que hoje a gente tem para fazer. Mas assim mesmo começamos a nos organizar enquanto escritores, enquanto intelectuais, para fazer frente também à situação em que vivíamos numa época de ditadura, de censura, de restrição a direitos.
E apesar das dificuldades, um trabalho muito rápido, né? Logo em 76, no ano depois da sua chegada, vocês lançaram o primeiro livro, uma coletânea de poesias, né? Isso é verdade, foi rápido realmente. Agora está me fazendo lembrar essas questões, porque logo a gente já se reuniu, já se identificou e resolvemos publicar uma primeira coletânea de 6 poetas, que publicamos um primeiro volume naquela época, já publicamos um segundo e já publicamos um terceiro. Naquela época nós estávamos cabeludos, cabelos pretos, barbas escuras, e agora estamos sem barbas e cabelos brancos. Mas continuamos publicando também poesia. E o nome da obra se chamava Em Mãos, porque a ideia justamente na época não era para esperar pelo todo o sistema de venda de livraria, era uma ação literária, cultural e também, no certo sentido, política. Nós íamos levar o livro de mão em mão. Antigamente se mandava cartas em mãos, então não via correio. E nesse sentido é que a gente colocou o título de Em Mãos, no sentido que nós ia levar cada livro de mão em mão. Fizemos um grande lançamento da primeira edição, na antiga livraria Coletânea, que já tinha sofrido uma série de restrições, de invasões, enfim, do Arnaldo, o grande Arnaldo Campos. E aí teve que se mudar para o Altos Mercados, e naquele dia, um dos fenômenos literários daquela época, nós vendemos 300 livros no lançamento. Pois é, dessa efervescência da época que o senhor lembra, é possível comparar com a cena cultural da capital hoje? Não, não é possível. Eram situações bem mais diferenciadas, havia maior restrição, havia uma certa desmobilização, de modo geral, não tinha essa efervescência muito maior em todas as áreas como tem hoje. Hoje a pessoa que queira estar realmente acompanhando o movimento musical, o movimento teatral, o movimento de artes plásticas, de teatro, ela não acompanha tudo, porque é muito grande a atividade que existe na capital de Porto Alegre, são várias opções, diariamente tem eventos acontecendo importantes, bons, e que a gente não conseguiria cobrir todos se quisesse acompanhar. Naquela época eram muito restritos por essa série de circunstâncias de cerceamento, de dificuldade e de inexistência de entidades. Não existiam entidades que congregassem o pessoal do cinema, do teatro. A artes plásticas já existia, acho que em Lisboa há muito tempo, uma entidade. A ARI sempre se manteve durante, já vai fazer 80 anos. Faz 80 anos. 80 anos, na Associação Grande de Imprensa. E naquela época, então nós tínhamos que nos organizar assim em grupos informais, vamos dizer assim. Mas a gente participava muito, quando conseguia fazer uma peça de teatro, um espetáculo de música, aconteciam coisas muito importantes dentro das circunstâncias da época. Poucos anos depois, em 81, o senhor ajudou a fundar e foi o primeiro presidente da Associação Gaúcha de Escritores. Por que essa preocupação em institucionalizar? Justamente para poder fomentar mais? Exatamente. Porque toda a sociedade civil brasileira, chamada assim, estava desorganizada. Quando veio o golpe militar, instaurou a ditadura, a censura, a imprensa, foi desmantelado o movimento estudantil, as organizações da sociedade civil foram desativadas, fechadas, algumas perseguidas, enfim. E um esforço total naquele momento para reconstruir e redemocratizar o país era justamente a construção dessas entidades de representação dos vários segmentos. Nós nos ocupamos, eu me ocupei tanto da área cultural como da área do magistério, ajudei a fundar também a Associação de Docentes da Unicino, nós reativamos o sindicato de professores do Rio Grande do Sul, que era professor universitário da Unicinos também, que era um sindicato que estava muito acomodado dentro das circunstâncias da época. Nós queríamos dar um movimento dele, que foi crescendo, e hoje transformou o Simpro, que é um grande sindicato, hoje bastante representativo dentro da atividade sindical do magistério particular do Rio Grande do Sul. Através da criação da associação, nós participamos de diversos eventos em todo o Brasil, no exterior também, fomos à Argentina, Paraguai, representando os escritores gaúchos. Fomos no primeiro congresso de escritores em São Paulo, logo depois da tragédia da morte do Tancredo, o Sarney era presidente. Então os escritores, através de suas entidades, organizaram um congresso de escritores em São Paulo, para dali tirar uma demanda, tirar uma carta
solicitando e reivindicando junto ao governo a criação do Ministério da Cultura. Foi a partir dali que se começaram os movimentos no governo Sarney, então, para a criação do Ministério da Cultura. Que algumas vozes, assim, meio perdidas para isso, estão dizendo que houve em algum momento agora uma ideia, algo para terminar com o Ministério da Cultura dentro do contexto esse de cortes de gastos, enfim, do ajuste fiscal do governo federal. Mas eu não acredito que isso aconteça. Foi uma grande conquista dos intelectuais, dos artistas e é importante a sua manutenção. Esperamos que não, né? Esperamos Agora, que não. Essa atuação também muito técnica e política é uma marca da sua carreira também, enquanto advogado, servidor público, professor e também como escritor. O senhor chegou a ocupar o cargo de secretário adjunto da Cultura do Estado ali em 2002, 2003? Eu fiquei ali há cerca de 6 meses, mais ou menos, a convite do meu amigo e editor, Roque Jacob, que era o secretário da Cultura, e hoje é o secretário da Cultura do município de Porto Alegre. Exatamente. E foi meu editor. O primeiro livro que eu editei para crianças, poesia, o Embrulho de Getúlio, foi o livro editado pela Mercado Aberto, do Roque Jacob. Na ocasião, eu disse a ele, vou te enviar um livro de poesia para crianças, para a editora. Ele disse, vou aguardar, pode enviar que eu vou ficar esperando. Então, eu achei que aquilo apenas uma gentileza dele. Aí, numa ocasião ou outra lá, eu encontrei com ele e ele me perguntou, não vai mandar o livro? Estou esperando. Aí eu acreditei que ele realmente queria editar o livro. E a minha grande alegria é que esse livro teve o parecer técnico da Regina Zilberman, que para mim é uma das maiores entendedoras de literatura, de modo geral, no Brasil, enfim, na América Latina, e principalmente de literatura infantil e juvenil. Então, voltando àquela questão, realmente eu tive muita atuação assim, nessa área técnica, com a formação jurídica que eu tinha. Isso me deu também muita organização mental, no sentido de que o direito te ajuda a pensar com lógica, com raciocínio jurídico, com entendimento das instituições, com entendimento da prática legislativa, com entendimento da sociedade como um todo, para que tu, como escritor, como artista, não te perca nesse emaranhado também. O artista, de modo geral, ele é muito consumido pela sua sensibilidade, pela sua emoção de criar, e às vezes se perde nesse emaranhado e não é um bom administrador das suas relações, até profissionais, tem que ter alguém sempre ao lado. E também nós, enquanto artistas, que nem todos são obrigados a ser aqui o tipo, vamos dizer, um intelectual, aquele que pensa sobre o que ele faz e pensa sobre a sociedade. Então esses são necessários, e nós convivemos com vários deles nesse sentido, para que recoloque os artistas no contexto de uma sociedade de forma organizada a participar dos momentos, das questões relevantes e candentes nesse contexto social. O senhor já falou em entrevistas que a experiência de gestor público mesmo, à frente, junto com o Roque à frente da pasta, foi um pouco decepcionante, justamente pelos limites do Estado em gerir as políticas de cultura. Agora, num momento como esse, em que a gente enfrenta tantos problemas, a própria feira está enfrentando problemas, enfrentou problemas para sair esse ano, né? Sérios problemas. Lutando. Qual o senhor acha que deveria... A jornada de Passo Fundo também, Exato, foi cancelada, infelizmente. Foi cancelada, enfim. E a cultura como um todo vive... Temos problemas econômicos, temos problemas... Há uma crise, mas nesse momento, qual o senhor acha que deveria ser o papel da política pública de cultura, principalmente para a formação de leitores? Eu penso assim o seguinte, eu já tive já evoluí no meu pensamento, eu acho. A gente veio de uma época assim, juvenil, muito rebelde, muito revolucionária, e a gente projetava o Estado como uma entidade absoluta quase, uma nova espécie de absolutismo do Estado, que o Estado tinha que ser responsável por tudo. O Estado tinha que ser responsável pela manutenção dos seus órgãos, das suas instituições, enfim, todas as áreas de atuação, e ser responsável, inclusive, pelo pensamento das pessoas. E aí era o risco. Esse é o risco do Estado quando ele é interventor na cultura. O Estado não pode intervir no fluxo das ideias na sociedade, na liberdade de expressão, não pode intervir no que o jornal, ou o rádio, a TV vai veicular, não pode ser tutor da produção intelectual, nem da produção artística,
O Estado tem que ser um apoiador e um fomentador. Tem que criar condições. Num país como o nosso, o Estado tem que manter bibliotecas, claro, tem que manter alguns teatros, nem todos, mas teatros, tem que manter acervos de bibliotecas, tem que promover políticas de leitura através da escola. As escolas, a educação isso sim, principalmente a educação pública, é fundamental e é necessária, mas quanto mais liberdade tiver o docente, o professor, para gerir a sua escola, para definir os conteúdos que são importantes para aquela sua comunidade, embora acho que é importante termos um currículo nacional básico para que as crianças do Brasil tenham acesso, todas elas em qualquer lugar, ao básico do conhecimento, do domínio da sua língua e da sua capacidade de fazer cálculos matemáticos e de raciocinar. Então, eu acho que o Estado deve ser redefinido no Brasil. Essa crise que nós estamos vivendo, são bilhões de déficits para cá, déficits para lá, mostra que o Estado não consegue preencher todas essas tarefas de gerir questões que a própria cidade pode fazer. Não sou neoliberal, não sou pelo Estado mínimo, eu sou pelo Estado necessário, o Estado eficiente e com caráter social. Se o Estado não cumpre o caráter social, que é o básico, está se perdendo em outras coisas, gastando demais em outras coisas, gastando mal em outras coisas, e principalmente se deixando roubar, se deixando a corrupção atuar livremente, então esse Estado tem que ser revisto. Agora, e quando tem que se rever o Estado, tem que se revisar a sociedade. Quem nós queremos ser como sociedade? O que a cidadania brasileira pensa sobre ser sociedade? Quais são as responsabilidades de ser sociedade? De se organizar como sociedade, de viver como sociedade. E aí vamos mais fundo, o que nós queremos ser como cidadão, como indivíduo. Quais são as minhas responsabilidades como cidadão, qual é o meu dever ético diante da sociedade e superar aquele estágio cultural brasileiro ainda do pedinte, do cidadão pedinte, de todo mundo pede para todo mundo, o município pede para o Estado pede para a União vai pedir empréstimo. Então essa mendicância cultural que existe, de modo geral, no Brasil, isso é algo terrível. Tem uma canção do Quinteto Violados do Nordeste, da autoria de algum poeta, que eu não saberia dizer, que diz o seguinte: uma esmola a um homem que é são, ou lhe enche de vergonha, ou vicia o cidadão. E eu não aceito, aí me permite, estou me alongando um pouquinho a tua pergunta, eu não aceito, assim, eu estive em Paraty, na Flip, e o homenageado do ano foi o Mário de Andrade, escreveu Macunaíma. E Macunaíma é aquele considerado o herói sem caráter, e que a frase que ele mais diz é: ai, que preguiça. Eu não acredito que a maioria dos brasileiros diga o dia inteiro: ai, que preguiça. O povo brasileiro trabalha e trabalha muito. Então essa cultura que nós somos malandros, que nós somos preguiçosos, que nós somos indolentes, que nós somos malimolentes, como é que chamam? Malomolentes, somos assim frouxos de caráter, frouxos isso nós temos que superar. A sociedade não pode mais viver assim, a sociedade brasileira. Por isso é que nós estamos vendo vários problemas, que a tolerância com tudo que está errado no Brasil é absurda. Bom, mas assim como o Macunaíma criou essa ideia do herói nacional e espalhou esse estereótipo, a mudança de cultura passa também pela produção literária, né? Por isso que o senhor aposta tanto na literatura infantil, que a maioria da sua obra é dedicada à poesia infantil ou prosa infantil, na formação de leitores? Certo, Paulina, muito bem, foi muito bem colocado, gosto de falar sobre isso, porque nós temos que começar a reeducar a nossa nação, e a reeducação começa pelas nossas crianças, pelos nossos jovens. Vamos levar longo tempo ainda, vamos levar um bom tempo, temos que abandonar essas fantasias de que somos isso. Na ditadura se dizia: para frente Brasil, ame ou deixo, aí depois nunca antes. Nós não construímos nada nesse país ainda, o nosso país está em construção, está sendo construído vagarosamente, e justamente pela contribuição de pessoas, de entidades, de instituições, que às vezes são invisíveis ao longo na tela geral da sociedade, mas que são fundamentais. E esta é a escolaridade de primeiro grau. Nós temos, assim, no Brasil, um sistema de ensino que não ensina muito ainda e não ensina bem,
que incluiu quantitativamente as crianças na escola. Nós massificamos o sistema de ensino. Eu diria que hoje quem não está na escola é porque não quer ou por alguma outra razão. Tem escolaridade, tem vagas para todo mundo. O grande problema é colocar as crianças na escola. A massificação. Agora, essa massificação trouxe problemas de outra natureza, em que os professores não conseguem dar a atenção devida a essa massa toda. As crianças ainda são individualizadas na sala de aula, mas os jovens de segundo grau e na universidade perderam a sua individualidade. Eles são um número na chamada e eles respondem num cartãozinho magnético. Ou seja, o que mais o nosso ensino está ensinando os jovens é fazer um X na resposta certa, ou um círculo na letra A, B, C e D. Como é que ele vai escrever para demonstrar através da sua língua o seu conhecimento? Como é que alguém vai mostrar que interpreta um texto literário lendo 5 questões e fazendo um círculo sobre uma daquelas, que é aquela que o professor que elaborou a questão imagina que seja a interpretação desse texto? Ou seja, tirar absolutamente toda a liberdade do leitor, do estudante, para a sua interpretação do texto literário, que é um texto artístico aberto, e que tem que dialogar com ele, e que cada um vai fazer a sua interpretação, que não seja lá absurdo, enfim, mas mesmo absurdo, por que não? Porque o absurdo faz parte da arte. Exatamente, freia a é uma das coisas mais criação. importantes da arte, essa transgressão com a realidade, que é, às vezes, de tão real, absurda. Por isso que o Hélio dizia, a arte é necessária, a poesia é necessária, porque a humanidade não suporta tanta realidade. Exatamente. Então, eu penso, Poliana, que através dessa aproximação das crianças com o livro, com a leitura, mas fundamentalmente da leitura literária. Porque nós abrimos os sites da internet, está cheio de leituras, mas o que aquilo vai acrescentar para a tua formação humana? Eu vou perder tempo, que a Sabrina Sato, que é a que mais aparece mesmo do site que eu vejo, tá, um dia botou um sapato, outro dia não sei o quê, aí que o fulano não sei o quê, que o fulano... O que isso acrescenta do ponto de vista do pensamento social, da formação individual, da construção da tua personalidade e do preenchimento do vazio da tua subjetividade humana? Todos nós carregamos um corpo e dentro de nós um vazio existencial que tem que ser preenchido de sentido. E o que dá sentido à vida das pessoas? Faz sentido nós ficar um dia inteiro lendo bobagem, informações descartáveis, irrelevantes, lixo cultural, desconectadas, nos intoxicando? Não. Faz sentido aquilo que fala conosco, que preenche o nosso vazio, preenche as nossas perguntas, nossas inquietações e que nos humaniza. Agora, Dilan, eu acho admirável a tua capacidade de unir diversas linguagens justamente para tentar preencher esse vazio. Além de poeta, tanto para adultos quanto para infantil, o senhor é compositor premiado, gravado por muitos artistas do Rio Grande do Sul, e tem também essa parte acadêmica, técnica. Como é que o senhor faz para unir essas linguagens, fazer com que elas convivam na sua produção? Sabe que é difícil. Eu brinco com alguns amigos meus, um é médico, outro é advogado, que tem a sua linguagem técnica e querem ser escritores. Só que tu vai ter que fazer uma conversão de combustível no teu motor de criação. Porque quem está acostumado para a linguagem técnica, ela é viciante. Ela tenta ser de uma exatidão formal, ela tenta ser persuasiva, ela tenta convencer quem lê pela razão. Enquanto que a poesia e a literatura é o contrário. Ela não quer te convencer de nada, ela não quer te persuadir, ela quer te inquietar, ela quer te fazer transcender, ela te sugere hipóteses de vida. A poesia sugere hipóteses de vida. Olha, isso assim pode ser visto assim, aquilo pode ser visto de outra maneira. Olha para isso e tu enriquece a tua visão de mundo justamente abrindo ela, não fechando ela, uma visão muito formatada e muito limitada. Então eu tive que, quando eu resolvi escrever literatura mesmo, eu fiz mestrado em ciência política, também tive que fazer a dissertação, vários artigos, escrevi vários projetos, vários pareceres, tudo numa linguagem técnica. E que quando eu vou para a literatura eu tenho que me livrar disso, eu não vou escrever literatura, eu não vou usar a linguagem como instrumento de criação, de encantamento, de fruição, de imaginação, que é a linguagem da literatura, é a linguagem artística. Tu pode fazer aquilo que a tua criatividade, como artista da palavra, te sugerir.
Na pode sua experimentar. vida, elas são complementares, essas E elas linguagens? são complementares. Eu não poderia viver sem escrever e sem os livros, mas também não poderia viver sem o pensamento. Por isso que eu saúdo até que a ideia que está sendo passada pela feira Exatamente, é o tema que deste livros ano. ajudam a pensar. Este é o tema da feira. Eu sempre fiz um esforço de me equilibrar entre duas palavras. Se eu peguei emprestado de alguém, me desculpa não dizer a autoria, mas já faz tanto tempo que a gente acha que é da gente, é de outro, mas está tudo no inconsciente coletivo, a gente pesca daqui, pesca dali. E esse é um cuidado que os escritores que leem muito têm que fazer. De repente, estão escrevendo igual a um outro escritor, tem que ver a sua própria voz. Então, duas palavras eu peguei e na qual eu procuro me equilibrar, que é ternura e lucidez. Essa ternura pela vida, pelas crianças, pelos jovens, essa bondade diante do ser humano, essa solidariedade, essa compaixão pelo ser humano. Tem uma frase que foi dita pelo Terêncio, um grego, que chama "Nada que é humano me é estranho". Machado de Assis gostava muito dessa frase, citava ela. Ele tirava uma palavrinha no final, porque em latim era uma palavra meio complicada, que ele era muito também uma pessoa muito escrupulosa, assim, um homem extraordinário. Anialho da Pinhon disse assim, sobre Machado de Assis: se o Machado de Assis existiu, o Brasil é possível. Então, voltando ao que eu diria, eu me equilibro entre a ternura, esse sentimento de mundo, que falo do Drummond de Andrade também, e na lucidez, que é o pensamento, a racionalidade. Que eu tenho a impressão que a mente, quando ela está assim, integrada com a imaginação, ela pensa melhor. E a imaginação integrada com a razão, ela também se torna mais criativa. Tá certo. Para a gente encerrar aqui então, Dilan, a conversa vai rápido quando a gente fala de literatura, é tudo muito bom. Agora, que essas duas palavras, que esses teus dois nortes estejam nesses próximos dias de feira, estejam presentes na Praça da Alfândega, e quero aproveitar, te deixar o espaço aberto para fazer um convite para os dias que restam da Feira do Livro deste ano. Tá bem, muito obrigado. Então, eu convido, assim, com muito ardor, com muito entusiasmo, que a comunidade de Porto Alegre, mesmo das cidades vizinhas, que são próximas, compareça à feira. É um momento de civilização. O livro é um bem cultural civilizatório. Nós estamos ameaçados pela barbárie no país, temos que voltar à civilização das ideias, à civilização da poesia, do encantamento, da sabedoria e à civilização do amor. Então eu convido que todos que puderem levem as suas crianças, os jovens vão lá tomar um chimarrão, conversar, circular no meio dos livros, porque o livro é um grande amigo e é um amigo incondicional, não exige nada de nós. Viva os livros, viva a literatura, e quem lê cria a própria história. Exatamente, esse é o recado do nosso patrono deste ano da Feira do Livro de Porto Alegre. Dilan Camargo, muito obrigada pela presença aqui no Trajetórias. Eu que agradeço. Poliana, muito obrigado. Eu agradeço também a sua audiência. O Trajetórias de hoje termina aqui, mas a gente volta na semana que vem com mais um cidadão que ajuda a desenvolver Porto Alegre. Até lá!